Olá, começa mais um Café com Autoridade. Programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje, temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios a Silvia, que é consultora de negócios do Sebrae. Olá, Silvia, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Amaral. Me fala um pouquinho o que é o Sebrae, para que veio e para que serve. O SEBRAE é uma entidade que tem o objetivo de apoiar a micro e pequena empresa e o empreendedor individual também. Perfeito. Então, a missão do SEBRAE é orientar os empreendedores que estão iniciando a atividade para que ele já faça um planejamento, ele comece de uma forma assertiva e também, e principalmente, aquelas empresas que já estão no mercado e que elas precisam manter-se competitivas, elas precisam melhorar a gestão de seus negócios, e identificar o que o seu segmento tem de tendências. Então, para sempre estar para estar sempre à frente de novos resultados e crescer. Então, o SEBRAE é uma sociedade civil sem fins lucrativos, né? Então, ele é administrado por um conselho deliberativo, do qual fazem parte entidades públicas e também entidades privadas. Ah, tá, mas ela não tem um vínculo com nenhuma estatal, ela não está subordinada a nenhum órgão do Estado. Não, ela não está subordinada a nenhum órgão do Estado, mas, como eu disse, existe um conselho Apoios. deliberativo. Então, nós temos um conselho deliberativo do qual faz parte a Fiesp, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, por exemplo. São esses os mantenedores, são esses que mantêm a luz acesa? Eles decidem, eles tomam decisões sobre a estratégia da entidade. Ah, não são eles que fazem a contribuição financeira. A contribuição financeira vem de onde? Da grande empresa. Então, no caso, o SEBRAE do Estado, o que mantém, principalmente, o nosso subsídio vem das empresas. A empresa de grande porte, quando ela tem folha de pagamento, então ela paga o INSS. Então, 0,3% do INSS recolhido é destinado no Estado. Então, ele é repassado ao SEBRAE. É claro que o SEBRAE do Estado ele recebe isso através de projetos. Então, entendi. Então, nós temos um orçamento em que é preciso ter projetos para a micro e pequena empresa, para o empreendedor individual, para receber esse subsídio. Então, isso tem que ser demonstrado como está sendo utilizado. Ô, Silvia, acontece muito da pessoa que está empregada num determinado ramo de atividade e, ao ser desligado, seja lá por que motivo for, ele se entender apto a ser dono do próprio negócio e, sem o apoio do SEBRAE, ele ver que fazer é uma coisa e gerir é outra? Ah, com certeza. E principalmente nesse momento que nós estamos passando da economia, em que muitas pessoas saem de seu emprego formal. Então, elas buscam no empreendedorismo uma oportunidade, sim, de geração de renda. E o que realmente, eu acredito que seja a forma adequada. Porque muitas pessoas que saem, elas já pensam, o que eu vou fazer agora? Tá. Vou montar o meu negócio. Então, ela já começa a pensar atividades em que ela tenha maior afinidade, né, e que tenha investimento. Então, isso que também é muito importante. Então, fazer um planejamento, ter um plano de ação para saber se você tem conhecimento e se você vai conseguir manter o seu negócio nos primeiros meses, porque é o momento mais difícil, né? Porque você o fade-in. você vai formar clientes, então o mercado não conhece a sua empresa ainda, então tem que ter um planejamento. Então é por isso que então a gente recebe diariamente diversas pessoas nessa situação em que elas chegam no SEBRAE e elas buscam informações, né? Então, o SEBRAE não sugere um ramo de atividade, isso não. Okay. Mas o ramo de atividade ele tem que ser definido pelo empreendedor. Entendi. Né? O empreendedor tem que vir com a sua opinião formada. Ele tem que vir com a sua opinião formada. Mas é claro que assim tem muitas oficinas, palestras sobre planejando a abertura de sua empresa, né? Então comece certo o seu negócio. Então, em que ele tem a oportunidade de receber as informações sobre o que é preciso fazer para se tornar um empreendedor
E também ele interage com outras pessoas que estão na mesma situação que ele, e aí ele vai formando a opinião dele, né, para tomar decisão. Existe a situação em que a pessoa, ao procurar o Sebrae e expor os seus expertise, as suas habilidades e aptidões, o Sebrae sugerir a ela que ela não abra o próprio negócio e sim tente se encaixar no mercado de trabalho, uma vez que ela é tão boa técnica, mas sem conhecimento algum, ou se formar e se especializar melhor em gestão. É possível acontecer uma resposta desta? Normalmente não. A pessoa, quando vai buscar, já... Normalmente não, porque o que acontece é o seguinte, o comportamento empreendedor é algo que pode ser trabalhado. Então, a gente nós temos um seminário Empretec, que é um seminário em que a pessoa... É uma imersão, fica 6 dias trabalhando o seu comportamento empreendedor, aprendendo a assumir riscos calculados. Isso em dinâmicas? De dinâmicas, grupo, em atividades, em brincadeiras. Exatamente. Na verdade, assim, ele tem que, nesse período, ele tem que planejar uma empresa e torná-la lucrativa nesse período. 6 dias. Ele vai catalisar o processo, ele vai simular todo simular, exatamente. E vai ter riscos e fatores favoráveis. Sim. Você vai ter todo um habitat para aquele empreendimento. Exatamente. E aí o empreendedor começa a perceber a importância de buscar informação sobre o negócio em que ele vai atuar, se realmente ele tem condições de atuar naquela atividade, assumir riscos calculados, o network, como isso é importante. Normalmente, o empreendedor é muito otimista, ele só consegue ver... Não, eu vou criar determinado produto, vou vender, o meu fornecedor vai ser pontual, vai entregar no prazo, o meu cliente vai me pagar. Ele não tem todo esse universo utópico na cabeça. E na prática é diferente. Você sente essa diferença e com as doutrinas, os ensinamentos do Sebrae, ele toma um pouquinho de banho de água fria? Eu acredito que assim, tem muitas pessoas sim que são otimistas e eu até acredito que isso é necessário, né? Então acho que para crescer, então acho que faz parte aí mesmo da evolução arriscar, né? Sim. Só que o que acontece? Ele aprende e que esses riscos precisam ser calculados. Sim. E vem através da informação sobre o assunto em que você vai entrar, entendeu? Então, se você inicia uma atividade em que você não planejou, se o ponto é adequado, se o ponto é o mais adequado, se o público-alvo que você pretende atingir, ele vai com frequência naquele local, se aquele local ele tem acessibilidade adequada para o teu público-alvo, né? Se você vai conseguir fornecedores que você vai comprar com um certo prazo para pagar. E comprometimento de entrega. Exatamente. Então, tudo isso é importante para que você... E as atividades, elas são diferentes. Então, por isso que, quanto mais informações você tiver sobre o negócio em que você vai começar, eles te dão subsídio para você começar da forma correta, para você não perder dinheiro. Porque a gente vê muitos casos em que a pessoa teve uma ideia, ela vai lá e investiu, às vezes pega o fundo de garantia, investe todo. Não faz um fundo de reserva para se manter os primeiros 6 meses no mínimo. Exatamente. E aí, às vezes, compra um estoque, porque o fornecedor disse que incentivou a comprar um estoque muito grande. E empatou dinheiro. Empata dinheiro, fica sem capital de giro. Tá. Então, esse tipo de situação é muito frequente. É muito frequente, mas faz parte do papel da equipe orientar, informar, alertar sobre a possibilidade de acontecer isso e que ela planeje, que ela coloque no papel. Ela faça mesmo uma avaliação sobre a atividade, né, sobre todos esses riscos, para que ela não perca dinheiro. É lógico que nada é garantido, né? A pessoa, mas minimizar os riscos, mas a gente deve exatamente minimizar os riscos. Acho que um outro erro muito comum também é a pessoa, nos primeiros
momentos, no momento gênese de uma empresa, é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. É colocar o carro pessoal para fazer entrega, é colocar o mantimento da própria geladeira para suprir um abastecimento alimentar, e no final das contas ela não sabe se ela está ganhando ou está perdendo dinheiro. Exatamente. Você colocou um ponto, Amaral, importantíssimo, que isso a gente vê os nossos consultores financeiros sempre alertando. Precisa, sim, separar as contas e, principalmente, lançar as despesas. Entendeu? Então, se tratar como um cliente sim, de si lançar mesmo. as despesas, porque senão você fica numa situação que você não sabe se o negócio está sendo lucrativo ou não. Muitas vezes ele é subsidiado por outros recursos provenientes de outra fonte, e você está colocando dinheiro na ilusão de estar progredindo e não está. Então, precisa, sim, fazer o demonstrativo de resultados do negócio, para fazer o fluxo de caixa. Então, que você lança lá as suas contas a pagar, as suas contas a receber, e você consegue ver em que data que você vai precisar de dinheiro, vai precisar de capital de giro, se você não tiver, como que você vai se programar para pagar, aquelas despesas. Então, tudo isso faz parte do trabalho mesmo de consultoria financeira, orientar o empresário para que ele faça a formação do preço adequadamente. Não é no chute, não é no achismo. Usando lá, ainda tem uns que eles principalmente usam um markup, lá eles estabelecem um percentual e lançam. Então, não é bem assim, precisa, sim, fazer essa formação de preços para ter um preço competitivo e com um lucro assertivo. Exatamente, exatamente. Ter um preço competitivo, é claro que você tem que ter um preço que seja competitivo no mercado, porém, você também precisa ver se você está conseguindo atingir um valor mínimo de que subsistência, te dê margem de lucro. Perfeito. Porque senão você não pode ficar só trabalhando trocando 6 por meia dúzia. Você não pode trabalhar com valores abaixo do teu ponto de equilíbrio. Quer dizer, o ponto de equilíbrio é o que você precisa ter, você precisa ganhar para pelo menos pagar a tua despesa fixa. Então, você tem que ter, e ninguém vai trabalhar para ficar no 0 a 0. Você tem que ter lucro. Com certeza. Por isso que vem nossos treinamentos em gestão financeira, que orientam exatamente nesse sentido. Ele tem que ter indicadores de resultados para ele crescer, para a empresa, para ele ter uma visão de como que está a atividade dele e o que ele pode fazer para reduzir custos. Tem muitas despesas que podem ser minimizadas, podem ser reduzidas, e isso a nossa consultoria consegue mostrar para ele a melhor forma, as melhores soluções para a empresa. Eu acredito que o que segura muitos falsos empreendedores, aqueles que são técnicos e operacionais, que pensam que pode se lançar no mercado empresarial, quando você pede para ele te apresentar um plano de negócio. Aí você já derruba qualquer um que não tenha a aptidão, a afinidade, porque um plano de negócio ele engloba tudo isso que nós estamos falando. Consulta de mercado, consulta de preços, e isso segura muita gente? Sim, segura sim, e muitas pessoas falam, é difícil, né? Tem muita informação, então isso eu vou ter dificuldade. Mas eu acho que fundamental. É fundamental. É fundamental, sim. É um tempo em que ele investe um tempo no início e que ele realmente vai ganhar lá na frente. Com certeza. Até para ver, que pode ser até que ele tenha uma ideia inicial, que ele fale, não é bem por aí, eu vou mudar, eu acho que um outro segmento vai me proporcionar um resultado melhor. Com certeza. Vou pedir licença a você, Silvia, e aos nossos telespectadores, pois iremos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. De volta com o Café com a Autoridade, hoje conversando com a Silvia, que é coordenadora de negócios do Sebrae. Me fala um pouco como que está a parceria Sebrae Pequenas Empresas, como que está a busca, a aceitação e como fazer para procurá-los. Então, a estratégia do Sebrae, Amaral, para 2017, quando nós falamos na micro e pequena empresa, trabalhar principalmente com os principais segmentos da economia.
Então, a nossa regional do Sebrae aqui em Osasco vem com 10 projetos, sendo que nove deles, nós temos uma grande densidade de empresas na região, tanto em Osasco como nos 14 municípios aqui do entorno da nossa região. Isso engloba comércio, serviço e indústria? Sim, exatamente. Então, nós temos projetos, vamos ter um projeto para o comércio de vestuário. E, inclusive, nós somos aqui o segundo maior polo. A nossa rua, Antônio Agu, é o segundo maior shopping a céu aberto do estado, né? Por que não dizer do Brasil? Exatamente. Então, inclusive, do projeto de comércio de vestuário, eu sou a gestora. Nós temos um grupo que está encerrando em 2016 e estamos formando. Então, estamos num momento de prospecção, então, divulgando o trabalho que será realizado em 2017 para empresas do segmento. Isso tanto comércio como indústria de confecções, né? Também confecção? Também a confecção, porque nós temos muitos casos da confecção que ela também é varejo. Então, sim. Então, o empresário, ele confecciona e também vende no varejo ou no atacado. Mas não é o nosso maior forte na indústria de vestuário. Aqui o comércio, ele é mais efetivo, né? Exatamente. A densidade, nós temos a quantidade maior de empresas na atividade do comércio. Isso. E qual é a atuação deste projeto do Sebrae? Como o Sebrae pode auxiliar este microempresário? Então, o comércio foi apenas um exemplo, okay. O comércio de vestuário, né? Nós teremos também os demais segmentos que eu já vou logo citá-los. Como o Sebrae vai ajudar? O Sebrae vai ajudar na melhoria da gestão empresarial, vai ajudar com oficinas com orientação para inovação, né? Então, vamos pensar que a gente tem os pilares estratégicos para melhorar uma empresa, que seria melhorar a sua gestão, melhorar a sua performance no que diz respeito à inovação, acesso a mercados, então, acesso a novos mercados, prospecção de novos clientes e fidelização dos clientes já existentes. Perfeito. E orientação para acessar linhas de crédito também da melhor forma. Então, para isso, o Sebrae também vai promover aí encontros com os bancos, né, que tenham linha de crédito especiais para micro e pequena empresa, para informar, para que ele tenha as melhores taxas, né, a maior informação para que ele possa acessar da forma mais adequada. E aí, de que forma? Através de consultoria, de treinamentos, né, de oficinas. Nós vai ter os projetos, eles prevêem a participação, o acompanhamento do gestor. Então, o empresário que participar dos projetos, ele vai ter um gestor que vai estar em contato com ele com frequência. A gente cria grupo no WhatsApp, em que qualquer dificuldade o empresário conversa com o gestor, pede orientação. Ele vai receber a visita do gestor, então, com frequência, pelo menos uma vez por mês, no decorrer do ano. Ter a consultoria, né, na área em que ele tiver maior dificuldade, ele vai receber o consultor, seja consultor financeiro ou consultor de marketing, na empresa. E, além do treinamento, da possibilidade da integração, da troca de experiências com outros empresários do mesmo segmento que ele atua. É a rede social ativa, do tete-a-tete. É o network, onde você vai ter ali, trocar figurinhas, informação, fornecedores, às vezes clientes. Ô, Silvia, me corrija se eu estiver errado, mas uma coisa que me ocorreu agora. Um dos motivos do qual o pequeno, médio e empresário ele tenha a resistência de procurar o Sebrae. A pessoa que monta o seu próprio negócio tem a intenção e talvez a ilusão de ser seu próprio chefe, ser dono do seu próprio negócio. E muitas pessoas entendem que ser seu próprio chefe é não ser vigiado, não ser cobrado, não ter regras. Muitas pessoas pensam assim. E uma vez que eu busque o Sebrae, esse quadro inverte, ou seja, o meu chefe serei eu mesmo, mas eu serei um chefe chato de mim mesmo. Isso é um pouco de resistência das pessoas se iludirem, achar que não ter chefe ou ser chefe de si próprio é poder ser relaxado?
Pode ser, mas pode ser. Só que a gente percebe que isso está diminuindo, né? As pessoas estão mais conscientes. Sim, sim. Mesmo porque os empresários, eles percebem que a concorrência é muito grande. Sim. Então, ele tem sempre que procurar fazer melhor. Ele tem sempre que procurar se antecipar ao que o cliente quer, ao que o mercado espera do seu negócio, seja com produtos, seja com serviços diferenciados. Então, eu acredito que tem, assim, já tem muitos, eles têm essa visão de que eles precisam melhorar e precisam de informações de que forma que isso vai ser feito. Mas, com certeza, é um engano achar que, não, é tranquilo, né? Então, está numa postura... Uma postura passiva, né, tranquila, que o cliente vai chegar na empresa e vai fechar a vida. Não é assim. Atualmente, o empresário que ele quer, o empresário, para ter bons resultados, para fazer sua empresa gerar lucro, ter um faturamento positivo, ele tem, sim, que investir em mídias sociais. Então, ele tem que buscar fazer captação de clientes, firmar parcerias estratégicas. Por isso é que os projetos também vão ajudar muito nesse sentido. As vendas eletrônicas, inclusive, o comércio eletrônico está inserido nos treinamentos do Sebrae? Ah, sim, nós temos orientação, sim. Temos orientação de como que ele pode fazer para potencializar os seus resultados através de lojas da loja virtual, né, do comércio eletrônico, e também das redes sociais, Facebook, Instagram. Então, a gente orienta, sim. Com frequência temos palestras, encontros com esse tema. Agora me diz, na prática, eu sou um empresário, estou com o meu negócio, tenho meus 4, 5 funcionários, sinto que eu estou em fase de ascensão e preciso procurar o Sebrae. Como eu procedo? Então, o nosso convite é assim, se você for empresário desses segmentos em que nós vamos atuar para o ano que vem, então você vai ter já um plano de ação. Que legal. E você vai ter um plano de ação que te aguarda para você fazer parte com outros empresários e com isso você potencializar ainda mais os seus resultados. Ok. Então, nós vamos trabalhar, como já disse, falei do vestuário, o comércio de material de construção, restaurantes e bares, os mini-mercados, as padarias, salão de beleza. Beleza, cabeleireiro, estética. Oficina mecânica, funilaria, né, a reparação automotiva. Serviços da construção civil. Então, os empreiteiros de pequeno porte, pintores, pessoal que mexe com gesso, né, com obras de construção civil. Que bacana. E a indústria de alimentos e bebidas. Então, se você fizer parte de um desses segmentos, é um momento oportuno. É um momento oportuno. Então, procure a equipe do Sebrae. Vou deixar nosso contato, que você vai se você tiver interesse, você vai receber a visita de um gestor que vai explicar como que vai funcionar esse projeto. Então, é um projeto que ele recebe um subsídio ainda maior. Então, as nossas soluções no escritório, elas já são subsidiadas. No caso dos projetos para os segmentos, ele tem um subsídio de 50%, além das atividades, se ele fosse fazer de uma forma pontual. Né? Mas, para que fique claro, eu me enquadro num desses segmentos. Sim. Eu terei alguma despesa? Sim. A participação no projeto, ela tem um investimento, é um investimento que você vai fazer para o ano todo. Tá? Mas é um investimento que vai ser parcelado em 10 vezes. Então, ele tem uma variação aí entre os segmentos. Então, o segmento com maior investimento fica em 810, parcelado em 10 vezes. 810 ou treinamento todo? Do ano todo. E eu vou ter um ano de treinamento? É um valor simbólico. Muito. E tem outros, isso 4, que é o vestuário, mini-mercado, serviços da construção civil e restaurantes e bares, que ficam nesse valor maior. Os outros ficam em torno de R$560, R$600. Tem uma variação, então é por isso que é bom procurar a equipe para ele ver qual é o valor, qual que é o plano, qual que é o valor do projeto em que da empresa dele, né, do segmento dele. Mas é um valor que, imagina, R$56
parcelado em 10 vezes. R$560, sai menos de R$50 por mês. R$560, né? Fica R$56 por mês. 10 vezes, perfeito. Para um trabalho aí de um ano e com a expectativa de aumento no faturamento, aumento de 2%, pelo menos, no faturamento, e redução de custos e despesas. Quer dizer, então, esse investimento ele se paga muito no início, ele vai ter o retorno disso. E é engraçado quando você diz assim, um aumento de faturamento de 2%. 2% não parece ser tão pouco, mas não é. Não é a realidade. Não é, porque se a gente pensar aí no comércio, o comércio teve retração aí, agora no último ano. Então, o comércio está trabalhando com faturamento negativo em pelo menos 7%. Isso no mínimo, tá? Daí para mais até. Então, crescer 2% é um desafio. Nos dias de hoje, se manter, não regredir, já é um grande feito, porque em época de crise, quem se mantém é o que se sobressai pós-crise, né? Exatamente. E isso, nós estamos falando de isso é um valor, é um percentual mínimo. Pode ser, dependendo da forma como o empreendedor, como o empresário gerenciar o negócio, ele pode ter mudanças muito assim, maiores, radicais. Com certeza. Vai depender muito disso que nós estávamos falando. Se a pessoa acha que ser empresário, ser um empreendedor, é viver com, desculpa a expressão, com burro na sombra e acorda a hora que quer, muito pelo contrário. Você sendo chefe de si mesmo, você acumula função. Você e tem as responsabilidades do chefe e as atribuições do operacional, quer dizer, você faz muito mais. Então, não pense você que ser dono do próprio negócio, chefe de si mesmo, é mais fácil ou mais simples do que estar empregado, não é? Não, com certeza é muito desafiador. Os empresários, a gente lida diariamente, eles fazem a compra, eles têm que negociar com fornecedores. Muitos clientes querem ser atendidos por ele. No caso na microempresa, a gente vê muitos casos em que faz questão da presença do dono. Então, ele compra, ele vende. Ele tem que resolver questões da equipe, dos funcionários, motivar a equipe. Com certeza. Porque a empresa ela tem que ter uma equipe motivada. Sim, então, e é o espelho do chefe, né? É o espelho. Então, tem que ter funcionários que acreditem na proposta, na proposta do negócio. Tem que ter funcionários que tenham comprometimento com a atividade em que ele desempenha. Então, para tudo isso, e ainda pagar as contas, o empresário, ele é uma pessoa que... Coringa, é o multitarefas. Ele é um multitarefas, ele vence desafios diariamente. Silvia, eu gostaria de agradecer a sua presença, o esclarecimento que você trouxe para mim e para os nossos telespectadores e que você deixasse uma forma de contato para que as pessoas possam buscar mais informações. Então, estamos na Primitiva Avianco, 640. O nosso telefone é 2284-1800. E eu peço a vocês, se você for empresário da micro e pequena empresa, de uma dessas atividades que nós citamos, caso não seja, você poderá participar desses projetos para o próximo ano. Caso não seja, tem um atendimento individual que a equipe realiza para os demais empresários. Ok, muito obrigado. Obrigado a você pela companhia. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa. Muito obrigada.